posso, presidente, admitir que alguém vem aqui pregar irresponsabilidade num momento como esse. Trabalhemos pelo Brasil, entremos em oração e que todos possamos fazer a nossa parte. Congresso, governo e população. Muito obrigada, presidente. Presidente, senhores deputados e deputadas, eu quero só dizer o seguinte: eu sou médico, eu fui gestor 8 anos de saúde do estado do Rio Grande do Sul e enfrentei várias epidemias, inclusive a pandemia do H1N1, que vai ser que, em números, inclusive em letalidade, muito mais grave do que o do coronavírus. Eu quero dizer, só que não tem nenhuma irresponsabilidade no que eu estou falando. É um problema sério que tem que ser tratado, porém, a questão tem que ser tratada fazendo higiene das mãos, se recolhendo quem está com febre ao isolamento, a família se recolhendo à quarentena quando aparece alguém com febre, e essas são as medidas básicas que tem que fazer. Parar a aula não muda nada, não tem nenhum trabalho, nada, nenhuma pesquisa que mostre diferença. Fechar shopping, proibir transporte urbano, isso é para quebrar a economia do país. Isso vai quebrar e causar danos graves. Nós temos que preservar a saúde da população e... Só para terminar. Temos que preservar a saúde da população, garantir que ela tenha saúde, e disso eu entendo, e entendo muito bem, né, e trabalhei muito por isso, né, mas quero dizer que as orientações do ministro Mandetta estão corretas, está tomando todas as providências, e em nenhum momento o ministro mandou parar a aula, em nenhum momento ele mandou fechar shopping, em nenhum momento ele falou para suspender transporte coletivo. Isso é um absurdo, isso está quebrando a economia do país, vai quebrar, é uma cadeia que começa na loja do shopping e vai parar de vender, para a indústria de produzir, e vai ter desemprego em massa, vai ser a maior recessão da história recente, pelo alarmismo, pela falta de cuidado no trato dessa questão, que é uma questão delicada. Nós temos que ter equilíbrio e dizer para a população que não é momento para pânico e que ela tem que ser cuidada baseada em dados da ciência e não em vontade dos Deputado Otônio de Paula. O ministro é médico, mas não é Deus. Outros tantos médicos no mundo inteiro estão dizendo isso. Que nós temos que tomar todos os cuidados, me desculpa, mas é irracional. Eu queria aqui fazer uma manifestação sobre um assunto que está realmente preocupando o Brasil e me preocupa em particular, pela minha atuação na área da saúde, que é a questão do coronavírus, né? Eu quero manifestar aqui minha preocupação com o pânico que está se tentando disseminar na população em relação a essa epidemia, né? Essa epidemia, eu fui gestor público, fui o primeiro gestor que enfrentou o H1N1 no Brasil, né, quando entrou pelo Rio Grande do Sul, e tive uma experiência que me ensinou muito em relação às pandemias e epidemias. Os vírus obedecem a um padrão de contágio semelhante, uns pouco mais, contagiam um pouco mais rápido, outros contagiam um pouco menos, têm ações diferentes como o vírus, mas eles têm um padrão que nos permite prever como é que vai acontecer uma epidemia. Está se traçando um quadro, está-se dia e noite, através de meios de comunicação, transmitindo para a população um quadro gravíssimo que vai acontecer e que provavelmente não vai acontecer, né? Mas está se assustando muito a população, né? E com isso está se tendo um impacto grande na economia. As pessoas estão com medo de sair na rua, as pessoas estão com medo de comprar, as pessoas estão com medo de estar sendo aconselhada a ficar em casa. Já tem uma campanha na internet: fique em casa, não saia de casa, né? E eu quero dizer que isso não vai interferir na evolução da epidemia. Suspender a aula não muda a evolução da epidemia. Eu tenho trabalhos publicados, são 5 trabalhos, se eu não me engano, em todas as pandemias que ocorreram, principalmente nas últimas, sobre suspensão de aula e resultado da pandemia, da evolução da pandemia. Não adianta nada. Isso é muito mais para o gestor dizer que está fazendo alguma coisa do que para ajudar a população. Eu acho que tem que ter equilíbrio, tem que se parar de botar medo na população, dizer que isso é uma epidemia viral, que segue um padrão que as outras seguiram. O coronavírus vai matar menos pessoas do que o H1N1 matou. O H1N1 só o ano passado
matou 750 pessoas aqui no Brasil. 750, 2 por dia, e ninguém falou nada. Não saiu uma notícia no jornal, não se fez transmissão 24 horas para assustar a população. Essa epidemia ela está agraçando com mais intensidade nos países frios, nos países quentes ela vai ser mais branda, tudo indica que será mais branda. Quando se fala da epidemia na Itália, parece que a Itália toda está dominada pela epidemia, não é verdade. O risco da Itália é uma região da Itália, que é a Lombardia, onde se somou uma epidemia de H1N1 com a epidemia do coronavírus, e onde tem uma população idosa enorme, maior que a do Japão, proporcionalmente à população da Lombardia. Então, são coisas muito específicas. Tem governantes querendo parar tudo, botar todo mundo de quarentena em casa, até para resolver o problema político deles, e para mostrar que estão fazendo alguma coisa, inclusive em período eleitoral. Tem que ter comitê científico, tem que ter pessoal, os infectologistas, os epidemiologistas, orientando os prefeitos, os governadores, não é um absurdo fechar shopping, é um absurdo proibir transporte coletivo. A economia vai quebrar, a recessão vai ser muito pior que essa epidemia, vai causar muito mais dano para a população que essa epidemia, que vai terminar logo. Em 12 semanas, 13 semanas terminou tudo, mas a recessão vai durar 5, 6 anos ainda, e muita gente vai empobrecer, ficar na miséria, por causa do alarde, do pânico que está se instalando na população, que aí justifica tudo. Esse decreto de calamidade do presidente, ele é importante, porque ele trata não da epidemia em si, ele cita a questão da epidemia, mas ele trata da questão econômica. Nós temos que nos preocupar se a epidemia termina logo, ela tem um ciclo. Quanto mais gente... a epidemia termina quando uma boa parte da população está infectada e não tem sintoma nenhum. É assim que termina a epidemia. Então, nós temos que entender essa evolução. Nós temos rede, o ministro Mandetta está agindo com toda a correção, tem toda a cobertura para atender, está cuidando disso, para atender a necessidade. E a epidemia não pode destruir a economia do Brasil. Eu lembro, de novo, o que aconteceu com a H1N1. Nós mantivemos toda a atividade econômica do país e isso não alterou em nada. Obrigado. Deputado